Então, hoje eu vou estar ministrando com você essa palavra que falou muito ao meu coração e eu espero que ela fale com você também. Abra sua Bíblia, Salmos 139. Salmos 139. Nós iremos projetar, porém, você pode acompanhar pela sua Bíblia. E depois deixe ela aberta, se você for acompanhar por ela. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, Tu me sonda e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formastes o meu interior, Tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles! Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. 2023 está acabando e foi um ano de muitas notícias, certo? E eu andei pesquisando algumas notícias que surgiram no ano de 2023 e pasmem, gente, é só tragédia. Como é difícil nós acharmos na retrospectiva do ano de 2023 algumas notícias boas. Entre elas, houve um ano de guerra na Ucrânia. Aqueles que acharam que seriam alguns dias, já foi mais de um ano. A guerra em Israel e Gaza que está acontecendo e dizimando tantas e tantas vidas. O drama do enorme crescimento dos refugiados que estão tendo que fugir dos seus países para sobreviver. As catástrofes climáticas, o calor extremo que nós nunca tínhamos visto, pelo menos eu acho que nunca tínhamos visto tanto calor quanto agora. Outros lugares, incêndios, terremotos mortais, matando os milhares de pessoas. Em Maceió, o solo afundando. Aí houve também um avanço tecnológico como nunca antes visto. A famosa IA, inteligência artificial, que faz tudo e mais um pouco. O mundo, dizem que voltou ao normal em 2023, o pós-pandemia acabou. E houve também, na ciência, houve o eclipse solar anular, aquele eclipse total, lindo que nós tivemos.
Ou seja, teremos muitas e muitas outras notícias. Essas foram as notícias que eu peguei, que eu consegui reunir. Mas aí eu te pergunto, onde Deus estava em cada uma dessas ocasiões? Onde Ele estava? Aí eu te pergunto melhor, onde Deus está? Pergunta para quem está do teu lado, onde Deus está? E quando a gente lê o Salmo 139, nós temos a resposta para essa pergunta. Aonde Deus está? Aonde Ele estava quando aconteceram tantas coisas ruins e coisas boas? Aonde Ele estava? O Salmo 139, irmãos, é um dos salmos mais sublimes de todo o saltério, uma composição de Davi, um poeta. É um dos mais belos e extraordinários salmos de todo o saltério. Esse salmo é uma oração pessoal em forma de poesia, porque Davi era um poeta. Ele amava, poetizar. E ele traz uma preciosa exposição, onde ele contrasta a grandiosidade de Deus e a pequenez do homem. Ele contrasta muito bem isso nesse salmo. Alguns críticos tentam datar esse salmo no pós-exílio babilônico, mas não se sabe em que época da vida de Davi ele foi escrito e nem quando ele foi escrito. Não há provas, não há como, é desconhecido o tempo deste salmo. E é engraçado que para nós brasileiros, os dois salmos mais conhecidos é o Salmo 23 e o Salmo 91, tá vendo? O 23 e 91. Até o pastor comentou isso semana passada, né? As Bíblias ficam abertas lá no Salmo 91, no Salmo 23. E para um americano, eu não sei se você sabe, para eles é o Salmo 23. Eles leem o Salmo 23 no nascimento da criança, eles leem o Salmo no casamento e eles leem o Salmo 23 no funeral. O 23 vai para toda ocasião. O Senhor é o pastor deles em todos os casos. Mas para um judeu, o salmo mais citado, mais conhecido, mais cantado, mais poetizado é o Salmo 139. E por quê? Porque o Salmo 139, Davi descreve de forma admirável quem Deus é. Quem Ele de fato é, a forma admirável de quem Deus é. E se tem uma coisa que o judeu ele se gaba em dizer, é quem é o Deus dele. Quem é o Deus dele? E aí Davi vai destacar nesse salmo os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, os atributos que só Deus tem. Ele não deu para os homens, Ele não deu para os anjos. Esses atributos são para mostrar a singularidade do nosso Deus, que é a onisciência, onipresença e onipotência. Vamos repetir? Onisciência, onipresença e onipotência. E aí, antes de eu aprofundar numa das partes desse salmo, eu só queria dar uma lembrada em você. No versículo 1 ao versículo 6, ele vai descrever sobre a onisciência de Deus. Ou seja, o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe tudo. Davi começa invocando ao Senhor, adorando o Senhor, som do meu coração, o Senhor me conhece. E aí ele começa proclamando os atributos de Deus e dizendo o quanto Ele sabe. Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. E, irmão, nós cantamos hoje, quão grande é o meu Deus. Se tem uma coisa que eu e você, cristãos, precisamos saber e entender, é quão grande é o nosso Deus. O quão poderoso Ele é, o quanto Ele nos conhece e como é bom conhecer o Deus que nos conhece. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Ele conhece a nossa alma. Ele conhece o nosso ser muito mais do que nós conhecemos. E o Salmo vai dizer que Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o nosso andar. Ele conhece o nosso deitar. Ele conhece todos os nossos caminhos. Não são alguns, são todos. Ele conhece a palavra antes mesmo dela sair da tua boca, meu irmão. Quando você está pensando, Ele já sabe o que você vai falar. Ele já conhece. Ele nos cerca de todos os lados, o texto vai dizer.
Irmãos, os cientistas até hoje estudam a grandeza, né, da criação, do universo, e eles ficam pesquisando a vida humana, os DNA, e vai. E agora, há um tempo atrás, eles descobriram que a Via Láctea, ou seja, a galáxia em que nós estamos, tem mais de 2 bilhões de estrelas. Mais de 2 bilhões de estrelas. E existem muitas outras galáxias. Eles acham que mais de milhares e milhares de galáxias ainda. E muitas nem são descobertas ainda. E aí, Isaías 40, versículo 26, nos diz algo extraordinário acerca desse Deus que tudo conhece. Isaías, capítulo 40, versículo 26, diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem, as quais ele chama por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem faltar. Aleluia! Os cientistas sabem que tem na nossa galáxia 2 bilhões. O nosso Deus conhece cada uma delas, sabe exatamente quantas estrelas tem, e Ele ainda as chama pelo nome. Eu não sei se você se empolga, mas eu me empolgo. Gente, Deus sabe de tudo. Ele criou todas as coisas. O conhecimento humano jamais vai compreender o conhecimento de Deus. Tanto que Davi, no versículo 6, eu vou ler na NVT para você, só para você entender, ele diz assim: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. Você consegue compreender o tamanho de Deus? Você consegue compreender o quanto Ele conhece? Mas aí do versículo 13 ao versículo 18... Davi vai falar sobre a onipotência de Deus. E ele destaca, então, a criação, né, humana de uma forma linda. E ele ainda diz assim: olha, tu nos criaste de forma assombrosamente maravilhosa. Meu irmão, Deus te criou de forma assombrosamente maravilhosa. Maravilhosa. E aí ele começa a expandir a maravilha da criação, né? Da criação toda, do ser humano, para toda a sua criação. Ele vai dizer: olha, tu moldaste por dentro e por fora. Ele te fez por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Ele te conhece desde o útero da sua mãe. As grávidas aqui, Ana, né, a Tainá, Deus já conhece aí dentro, o serzinho que vai nascer. Aí, tu me conheces por dentro e por fora. Além dele fazer, ele conhece. Tu conheces cada osso do meu corpo. Meu irmão, a gente acha que os ossos é mais os pequenininhos também. Ele conhece cada osso, cada ossinho que tem no seu corpo. Ele conhece os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Ele já escreveu cada um dos seus dias no livro da vida. Você tem noção, irmão, do que é isso? Você tem noção da grandiosidade que Deus fez da sua vida? Meu irmão, você não é obra do acaso. Você é obra de Deus. Você é obra do Criador, do Deus que sabe todas as coisas, que é onisciente, mas que também é onipotente, porque Ele pode todas as coisas, Ele é soberano. Mas para ganhar tempo, do versículo 19 ao versículo 24, ele começa então falando da sua indignação, da sua apatia, dos ímpios pelos seus maus caminhos, e aí ele termina pedindo um autoexame à luz de Deus sobre a vida dele. É como se ele dissesse assim: Senhor, investiga a minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Tudinho. Interroga-me, me testa, me prova. Assim o Senhor vai ter uma certa ideia de quem eu sou. E se por ti mesmo eu fiz alguma coisa errada, então o Senhor me guia na estrada que me conduz à vida eterna. Essa deveria ser a minha oração e a sua oração todos os dias. Senhor, olha para mim, sonda o meu coração, vê se tem coisa errada aqui que nem eu mesmo estou conseguindo enxergar, mas se tem, me prova.
Me bota de novo no teu caminho, mas eu quero ir para a vida eterna. Eu quero estar sendo conduzido para a vida eterna. Mas aí você pode estar pensando, a Juliane pulou um trechinho, versículo 7 ao versículo 12. Pulei de propósito, porque é exatamente o que eu quero me aprofundar nessa noite com vocês, que é o tema que eu mais amo, que é sobre a onipresença de Deus. E o tema dessa noite é Deus está. Repete comigo, Deus está. Deus está. Com força, Deus está. Deus está. Aí eu te pergunto, Ele está onde? Onde Ele está? Certa vez um filósofo pagão perguntou para um cristão, onde está Deus? E aquele cristão olhou para ele e falou, mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde Ele não está? E a primeira coisa que nós aprendemos nesse trecho sobre a onipresença de Deus é que Deus está onde quer que eu esteja. Deus está onde quer que eu esteja. E Davi começa com duas perguntas retóricas, ou seja, aquelas perguntas que ele não quer a resposta, ele quer que a gente pense, que a gente reflita. E o versículo 7 diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Alguns teólogos, historiadores dizem que Davi estava fugindo, queria fugir de Deus. Eu não acredito. Eu vou com a maioria deles. A maioria deles acredita que essas perguntas foi porque Davi queria provar que não tem como ninguém escapar da presença de Deus. Até porque Davi, ele amava estar na presença de Deus. Quando você lê os Salmos, você vê isso muito claro. Ele desejava, quando ele pecava, ele falava, Senhor, eu prefiro estar na sua mão do que na mão do inimigo. Ou seja, ele preferia até quando ele pecava, estar na presença de Deus. Ele amava estar, então ele prova nesse salmo que não tem como fugir da presença de Deus. Deus está onde quer que eu esteja, porque Ele está em todos os lugares. O nosso Deus está em todos os lugares, e é por isso que a gente não pode fugir da presença dEle. Jonas dançou quando ele achou que podia, lembra? Ele tentou, mas dançou. Porque não tem como. A mente do Senhor é a nossa mente, Ele está dentro de nós. Nós somos a habitação dEle. E Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24 diz assim, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. O nosso Deus é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. É o Deus de longe, mas também é o Deus de perto. E nada pode se esconder aos olhos de Deus. A palavra do Senhor diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele vê todas as coisas. E aí, a partir do versículo 8, ele começa a mostrar lugares extremos e distintos para provar a onipresença de Deus. Versículo 8. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo. A sua Bíblia pode estar Sheol, sepultura, que quer dizer as profundezas mais baixas que a gente pode imaginar. O texto continua, lá estás também. Davi aqui fala de duas regiões. Uma da glória, o céu. E a outra das trevas, né? O abismo. Ele coloca as duas em contraste, mas para provar algo. Nas duas, em ambos os lugares, Deus está. No original hebraico diz, tu estás. O Senhor está no mais alto dos céus. O Senhor também está no mais baixo, nas profundezas da terra. Irmãos, eu e você ocupamos um pequeno espaço. Você está ocupando um pequeno espaço do banco, certo? Deus ocupa todo o espaço. Ele ocupa tudo por causa da sua imensidão. E é algo inexplicável. E John Mason nos traz uma frase muito linda sobre isso. A presença da glória de Deus está no céu. A presença do seu poder está na terra. A presença da sua justiça está no inferno. E a presença da sua graça com o seu povo. Se ele nos negar a sua graciosa presença, caímos em pecado.
Se nos negar a sua misericórdia e presença, caímos no inferno. Irmãos, nós precisamos estar, quer desejamos ou não, estar tão próximos de Deus quanto o nosso corpo está da nossa alma. Nós precisamos desejar isso. E certamente quando isso acontece, irmão, nós teremos o pecado como algo terrível em praticar. Porque nós sabemos que Deus abomina o pecado. E quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais longe vamos estar do pecado. Diz que uma certa vez um garotinho estava soltando pipa, né? Todo mundo sabe, pipa, papagaio. E ele estava soltando pipa, e aí estava um dia maravilhoso, um clima, aquele vento bom. Não sei se a molecada aqui solta pipa hoje, né? Acabou isso. Mas na minha época, a molecada, nossa, era um monte de menino no meio da rua soltando pipa. E aí ele foi soltando pipa, aquele céu maravilhoso, um ventinho propício, ele foi soltando linha, e o papagaio subiu, sumiu. Passou um homem, olhou, viu que o menino estava lá, olhou, não viu nada, falou, mas o que você está fazendo, menino? Estou soltando pipa, tio. Pipa? Mas cadê a pipa? Você está vendo a pipa? O menino falou, não estou vendo, não. Mas, ó, tio, de vez em quando eu sinto uns puxãozinhos, então eu sei que ele está lá. Irmãos, muitos de nós estamos como este homem. Não estamos enxergando a presença de Deus. Não estamos desfrutando da presença de Deus. Não estamos buscando essa presença. Mas quando nós o buscamos, nós o sentimos. Nós sentimos até os puxões da nossa vida. Ei! A gente sente a presença dEle, a gente desfruta da presença dEle. E esse é o privilégio que nós temos, é de estarmos na presença de Deus. Amém, irmão? E a segunda coisa que a gente aprende é que Deus está onde quer que eu venha estar. Versículo 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Davi aqui descreve uma metáfora, que a gente às vezes não entende só lendo o texto. Essas luzes aqui representam, essas asas aqui, representam as luzes do sol no amanhecer. Algo que acontece muito rápido, né? É uma velocidade... Alguém já viu o nascer do sol? É muito rápido, né? E aqui você vai entender que para os ocidentais essa imagem é um pouco diferente. Por quê? Porque lá na Palestina, em algumas épocas do ano, surgem nuvens brancas, parecidas com lã. E isso é muito raro lá. E aí, há alguns momentos, algumas épocas do ano aparece. Só que só aparece um pouquinho antes do nascer do sol e durante o nascer do sol. Depois não tem mais nuvem nenhuma durante todo o dia. Todo o resto do dia não tem. E talvez isso, para nós brasileiros, perde um pouco a característica, porque a gente tem nuvem o tempo todo, né? A gente tem nuvem todos os dias. Mas lá não. E eles, então, na Israel, começam a ver essas nuvens de manhã. Os raios do sol surgindo sobre o rio, né? Sobre Judá, sobre os vales. É algo assim, sabe aquelas fotos de paisagismo, que você vê aquelas raios brilhando, abrindo assim? É isso. É isso que Davi quer mostrar aqui. Ele quer mostrar que aquele momento, que é aproximadamente às 7 horas da manhã, acontecem rapidamente, some, é como se fossem asas se abrindo. Asas da alvorada. É como se Davi estivesse dizendo assim, se eu tivesse asa para voar tão velozmente como a luz da manhã, do Oriente para o Ocidente, para que em algum momento pudesse chegar às partes mais extremas do mundo, mesmo ali, a tua mão me traria de volta em segurança. Mesmo ali. Porque quando ele diz que a tua destra me susterá, é como se essa mão aqui significa também trazer de volta, colocar no caminho de volta, proteger, segurança. Deus está onde quer que eu venha estar, porque Deus não se move comigo, irmão. Deus não se move com você. É nós que nos movemos nele. E Atos 17,
versículo 27 e 28 nos prova isso. Lucas diz que para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Irmãos, quando nós pensamos em fugir de Deus de um lado para outro, a gente só vai de um lado para o outro. A gente não foge de Deus, não tem como, não há lugar onde Ele não esteja, não há lugar porque nós nos movemos nele. E não há um lugar sequer em que o pecador vá fugindo de Deus, que a mão do Senhor não vá e o traga de volta. Não há esse lugar. Deus está, meus irmãos, em todas as partes dessa terra. Deus está aqui. Mas Deus também está nas outras igrejas que estão aí adorando o nome dEle. Deus está no hospital. Deus está em todos os lugares porque Ele é onipresente. Ou seja, Deus está onde quer que eu venha estar, porque Ele não nos abandona. Ele está conosco o tempo todo. Mas a terceira coisa que nós aprendemos, Deus está onde eu poderia estar. Versículo 11 e 12. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, não está ali, mas eu vou ler para você, diz assim. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Todos nós passamos por momentos de escuridão na vida. Todos. Seja por aflição, seja por provações, seja por lutas, ou seja, sabe por quê, irmão? Pelo pecado. Todos nós passamos por momentos de escuridão. E você já percebeu que as maiores atrocidades humanas acontecem à noite? O ladrão, o assassino, o falsário, o bandido, o homicida, todos eles agem durante o crepúsculo da noite, achando que estão fazendo as coisas escondido, que ninguém vai ver, porque eles estão no escuro. Mas isso é uma ilusão, porque Deus está vendo. Deus está vendo. E diz que numa madrugada, um desviado da casa do Senhor, desviado da palavra de Deus, e aí ele foi para o mundo e começou a assaltar, e um dia ele foi tentar arrombar uma casa. E ele estava lá tentando arrombar a porta, tentando forçar a porta, e de repente ele ouviu, Jesus está te olhando. Ele olhou. Minha mãe deve estar orando por mim lá, né? Porque é desviado. E ele tenta de novo arrombar a porta. Jesus está te olhando. E ele é assustado. Meu Deus, quem está me olhando? E ele continua e de novo. Jesus está te olhando. Ele pegou, iluminou o canto da despensa lá da onde ele estava arrombando. E ele viu que era um papagaio dentro da gaiola. Ele falou, papagaio, você que é Jesus, é? Todo aliviado, né? Que não era Jesus mesmo, era o papagaio. E ele, era você, né, papagaio? O papagaio falou, não, eu sou o Judas. Ele falou, mas quem que é o louco que põe o nome de Judas no papagaio? O mesmo que colocou Jesus no pitbull. Irmão, Jesus está te olhando. E não é o papagaio falando, não. Jesus está te olhando, porque Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares e nada, de maneira nenhuma, pode ser escondido aos olhos de Deus. Os olhos dele estão sobre toda a terra. Nada, irmão, pode ser mantido fora do alcance da mente do Senhor, que tudo observa, que tudo abrange. O grande eu sou, Ele abrange em si mesmo o tempo e o espaço. E Ele é muito maior do que o tempo e do que o espaço, porque foi Ele quem criou. Foi Ele quem criou. E para Ele, a luz e a escuridão é a mesma coisa.
Foi Ele quem criou a luz e a escuridão. Foi Ele. E quando a gente volta no Antigo Testamento e a gente começa a ler a história dos hebreus quando estavam nos 40 anos no deserto, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Deus seguia à frente do seu povo numa nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. Era o mesmo Deus. Era o mesmo Deus na nuvem do dia e era o mesmo Deus na luz da noite. Era o mesmo Deus. Muitos aqui já estiveram em lugar onde achavam que estavam escondidos pela escuridão em meio ao pecado. Mas, meu irmão, Deus estava lá. Deus estava lá, jogando luz no seu pecado. Jogando luz nas suas trevas para que você pudesse enxergar e se arrepender. Deus está onde eu poderia estar, porque talvez você poderia estar nessa situação ou está nessa situação. E Atos capítulo 9, nós vamos ver a história da conversão de Paulo. E é quando ele está indo a caminho de Damasco, diz que uma forte luz vem sobre ele, um raio de luz, e cega Paulo. E ele cai no chão e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aquela luz ali era Jesus. E quando a luz vai na vida de Paulo, mesmo cegando ele fisicamente, ela abre o seu entendimento. Ela coloca luz no pecado de Paulo. E Paulo começa a enxergar o quão mau ele era, o quão pecador ele era. E aquela luz transforma a vida de Paulo. Ele, de perseguidor, passa a ser um servidor, um proclamador de Cristo. Aquela luz jogada no pecado de Paulo transforma a vida de Paulo. Ele se arrepende, ele reconhece seus erros. Esse Deus está onde eu e você poderia estar, porque todos nós estamos propícios a passar por lutas, a passar por aflições, sim, mas todos nós também estamos propícios a cair em pecado. E esse Deus vai colocar luz para que nós venhamos nos arrepender. É esse Deus que coloca luz em nós. Mas o nosso Deus sempre, sempre estará conosco. Sempre iluminando as trevas, sempre iluminando o pecado, mesmo que eu e você não estejamos enxergando. Ele vai estar dando uns puxãozinhos de vez em quando. E Deuteronômio 31, versículo 8, diz assim: o Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Irmãos, Deus está. Ele está onde quer que eu esteja. Ele está onde quer que eu venha estar. Deus está onde eu poderia estar. Não importa onde eu e você vamos, seja o céu, seja a terra, seja no abismo, seja no ocidente, seja no oriente, seja nas trevas, seja na luz, onde eu e você estiver, lá o Senhor está. E quando nós lemos as Escrituras, a gente vê que como Deus sempre quis estar conosco. Lembra lá em Gênesis? Adão e Eva, o que eles faziam todos os dias com o Senhor no jardim? Passeavam. Ai, Eva. Passeavam no jardim todos os dias. E Adão também. E Adão. Os dois. Passeavam com o Senhor todos os dias pelo jardim. Mas aí veio o pecado. E o pecado nos separou de Deus. Mas Deus não desistiu. Ele não desistiu. E João vai dizer que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Deus queria tanto estar presente conosco, que Ele se faz carne. Ele vai passar as mesmas aflições, as mesmas dores, as mesmas lutas, para estar conosco. Mas quando Ele prediz que Ele viria,
Em Mateus capítulo 1, versículo 22, é quando José está tendo aquele sonho que ele queria deixar Maria, porque Maria estava grávida. E aí o anjo vai e fala com José. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de... Que quer dizer? Que quer dizer? Olha a presença dele aí de novo. Eu amo tanto falar sobre a onipresença, irmãos, que a nossa filha chama Emanuele. Deus conosco. Nós estamos agora indo para o Natal. Essa é a promessa de Deus. Ele nos dá o seu Filho como eu estarei com vocês. É Deus conosco, é o Emanuel. Ele sempre quis, Ele sempre quer estar conosco. Mas quando Ele esteve entre nós, aqueles que os receberam não o reconheceram, o rejeitaram e o mataram. Rejeitaram a Cristo. Mas o Emanuel, o Deus conosco, nos deixou uma promessa. E essa promessa é que viria alguém que nunca mais nos deixaria. Amém? João 14, versículo 16 a 18, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aleluia! Ele não nos abandonou, embora tivéssemos rejeitado, embora nós matamos, porque foi o homem que matou a Jesus, mesmo assim, Ele não nos deixou órfãos. Ele mandou o Espírito Santo para nos consolar, para estar conosco todos os dias, para estar com a minha vida, com a tua vida, para que essa presença nunca mais saia de perto de nós. Mas o problema é que às vezes eu e você não estamos desfrutando, estamos como o homem da pipa, não estamos enxergando, não estamos sentindo, não estamos buscando. Irmão, se você esquecer tudo que eu falar hoje, eu queria que você decorasse uma frase, que eu vou projetar agora para vocês. Pode colocar. Vamos ler juntos? Os nossos lá são os aqui de Deus. Mais uma vez, com força. Os nossos lá são os aqui de Deus. Lá no seu quarto, enquanto você chora, porque está passando dor, aflição, luta. Lá no coração do seu filho, que está desviado dos caminhos do Senhor, ou está vivendo uma vida de pecado. Lá no seu trabalho, que está cada vez mais difícil. Lá no seu casamento que está a ponto de se desfazer. Lá na sua finança, que você não sabe mais o que fazer. Lá, Deus está dizendo para mim e para você: eu estou aqui. Eu estou aqui no seu quarto enquanto você chora. Eu estou aqui no coração do seu filho. Eu estou aqui no seu trabalho. Eu estou aqui no seu casamento. Eu estou aqui com as minhas mãos estendidas para te guiar, para te sustentar, para trazer você de volta para o caminho da salvação. A minha mão está com você. Eu estou aqui. Um certo dia um menininho estava dormindo e começou uma tempestade muito forte, como a gente teve domingo passado. Muito vento, e o vento batia na janela, a chuva batia, trovão, relâmpago, e aquele menininho acorda desesperado: papai, papai! E o pai corre, pega a mão dele, segura: oi meu filho, o que você precisa? Aquela criança olha para o pai e fala: agora eu não preciso de mais nada, porque o Senhor está comigo. Quando nós desfrutamos da presença de Deus,
nós não vamos precisar de mais nada. Quando nós desfrutamos da presença de Deus e entendemos que nós não precisamos de mais nada, nós não vamos ficar mais ansiosos por coisa alguma. Nós não vamos mais nos desesperar. E quanto mais perto nós estivermos dele, mais nós vamos conhecer o tamanho desse Deus. Quanto mais estivermos perto dele, mais longe estaremos do pecado. Quanto mais perto estivermos dele, mais sentiremos a presença dele. Irmãos, Deus é maior. E ele quer que nós o busquemos. E eu queria que você ficasse de pé. Porque Deus está aqui, mas Ele também está lá. Deus está aqui conosco, mas Ele também está lá onde você está clamando, Senhor, que a Tua mão esteja lá. E Ele está lá e eu estou aqui. Que essa presença do Senhor inunde seu coração nessa noite. Que você possa celebrar o Natal dessa vez. Senhor, eu quero a Tua presença. A Tua presença não é a presença de Papai Noel, é a presença de Jesus. Busque, busque. Nós temos agora esse ministério lindo de oração. Mas não é só eles que têm que buscar a presença e orar, não. Sou eu e você, meu irmão. No dia da aflição, no dia da luta, no dia da alegria, no dia da vitória. Busque a presença, porque Ele já está lá. Pare de se preocupar com 2024, porque Ele já está lá. Amém. Ele já está lá e está dizendo para mim e para você: ei, eu estou aqui. Vai ser bênção. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Nós cantamos uma canção hoje no introito. E eu queria que você cantasse novamente conosco. Porque Deus está nas coisas mais simples da nossa vida. Numa linha de um verso. Mas Deus também está no universo. No horizonte. Deus está. Eu sei que muitos não conhecem, mas leiam a canção e cante com todo o seu coração, declarando essa presença de Deus. Porque Deus está. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a Tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a Tua mão está. Ele está, irmão. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali Tua mão está. Ali Tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A Tua mão está. A Tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos lá, a Tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola lá, a Tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali Tua mão está.
sempre eu posso ver mais, além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece. Deus está no fim do dia. Deus está, Deus está, conhece tudo. Deus está, e o que preciso Ele está. Deus está, e é o meu consolo. Deus está, minha alegria. Ele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. E sempre eu posso ver mais, além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está, a tua mão está. Sim, Deus, nós cremos que o Senhor está. Nós cremos que o Senhor está aqui, neste lugar. Nós cremos que o Senhor está no nosso coração, na nossa vida, porque em Ti nós nos movemos. Mas também cremos, Senhor, que o Senhor está no coração que chora. O Senhor também está num abraço que consola. O Senhor está nas maravilhas dessa natureza. Quando nós olhamos e declaramos a Tua grandeza em tudo que o Senhor criou, porque o Senhor lá está. Ó Deus, o Senhor está conosco hoje, mas o Senhor já está conosco amanhã. O Senhor está conosco no fim de 2023, mas nós cremos que o Senhor já está lá em 2024. Deus, nós cremos que o Senhor está o tempo todo. O Senhor está quando nós choramos, quando nós clamamos. E nós te louvamos, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos diz: eu estou aqui. Ó Deus, que cada irmão aqui sinta a Tua presença como nunca antes na sua vida, Pai. Que eles possam sentir um queimar no seu coração. Que eles possam sentir a vontade de estar na Tua presença, de se dobrar em joelho e declarar o quão grande é o Senhor. Ó Deus, que nós sejamos impactados pela Tua presença, de tal forma, Senhor, que nós sejamos repugnantes ao pecado. Que todas as vezes, Senhor, que nós fomos mentir, blasfemar, fofocar, ó Deus, usar alguma coisa ilícita, alguma droga, qualquer coisa, Senhor, que a Tua presença nos incomode de tal forma que nós deixamos, ó Deus, o pecado de lado, que nós fujamos do pecado, Senhor, simplesmente para estarmos na Tua presença. Deus, se alguém aqui está passando pelo vale da sombra da morte, triste, aflito, deprimido, Senhor, que ele sinta a Tua presença nessa hora, que ele sinta o Teu abraço nessa hora, que ele sinta, Senhor, que o Senhor está com ele, com ela, dizendo: eu estou aqui. Oh Papai, visita, Senhor, aqueles que nós tanto clamamos, parentes, amigos, aqueles, Senhor Jesus, que não estão nos Teus caminhos, aqueles que estão enfermos e não puderam estar aqui, que a Tua mão os alcance lá. E eu tenho plena convicção de que o Senhor está dizendo: eu já estou aqui, aleluia. Ó Pai, a única coisa que nós queremos é declarar que os nossos lá são os Seus aqui, Senhor. E que nós possamos desfrutar
desse aqui do Senhor. Porque Deus está em todo tempo, em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.